A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de março do ano de 2024. Uma manhã fria, com vento, mas que depois do almoço vai aparecer um sol maravilhoso. Embora a temperatura permaneça um pouco fria, mas isso é o de menos, né? Tem tanta coisa mais importante que isso. Se está frio, você dá um jeito de se aquecer. Se está calor, você dá um jeito de se refrescar. Se está chovendo, você usa um guarda-chuva e por aí vai, não é? Nós somos passíveis de que o clima, de uma hora para outra, dê uma mudada. Mas, enfim, isso é muito pequeno diante da grandeza de tanta coisa que Deus pode nos oferecer no dia de hoje, não é? Então a questão é manter os olhos abertos e ver o que vai acontecer. E ver como é que Deus vai se manifestar. Mas, amados, há uns anos atrás eu li um livro que recomendo a vocês, de um autor chamado Philip Yancey, que é um jornalista. Ele escreveu um livro chamado Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. Esse livro é um verdadeiro desafio, tá? Imagina, onde é que você espera encontrar a Deus? Onde é que você espera ouvir a sua voz? Em uma igreja evangélica, em um culto tradicional de domingo à noite, em uma catedral. Mas o que você diria de encontrar a Deus em uma academia de ginástica? Ou em uma reunião com pacientes terminais de câncer? Ou numa cela de prisão com várias pessoas condenadas a muitos e muitos anos de cadeia? Ou na história não contada de países do leste europeu, na época que a União Soviética ainda mantinha sua hegemonia? O que você acha de ver a face de Deus olhando para o céu estrelado na Somália ou caminhando no deserto do Saara durante algum tempo? Ou mesmo no seu trabalho, enquanto digita algumas coisas no computador ou enquanto sobe uma escada pregando siding em uma parede. O que você pensa sobre isso? O que você diria? Você consegue ouvir o que ele está falando? E quando eu li esse livro, ao ouvir as histórias do Philip Yancey, todas baseadas em experiências próprias do autor e em suas análises jornalísticas, né? Eu comecei a me perguntar se não temos perdido a oportunidade de ouvir a Deus, porque às vezes nós limitamos a sua maneira de falar conosco. Imaginamos que há todo um ritual para que aquilo aconteça. E quando eu vou à Bíblia e eu olho ali as palavras do profeta Jeremias no capítulo 29, nos versos 13, ele diz, 13 e 14, e buscar-me-eis, isso o Senhor dizendo, né? Senhor Jesus Deus através do profeta Jeremias. Ele diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aí é que está a questão. Eu tenho buscado de todo o coração. Eu tenho me empenhado nessa busca. Porque às vezes o meu coração está... E aqui entendendo o coração como a nossa mente, nossa razão, nosso raciocínio. Às vezes eu estou com a minha mente muito ocupada por muitas outras coisas. E um pequeno espaço faz com que eu tenha foco. Mais um pequeno espaço ali para tentar buscar a Deus. E aí eu junto a isso
essa minha deficiência de tempo, eu junto a uma série de coisas, de barreiras que eu coloco. Tem que ser assim, tem que ser em tal lugar, tem que ser em determinado lugar, em determinada data, em tal posição, etc. Não, não. Quando Deus estava ali no Jardim do Éden, quando Adão vinha falar com ele no final da tarde, né? Ali a Bíblia fala que Deus se sentava e conversava, não com essas palavras, mas Deus tinha relacionamento com ele, de conversar, de bater papo. Era final da tarde e Adão estava nu, descalço. Às vezes passou um dia atarefado, devia estar sujo. E ele ia conversar com Deus, num jardim. Às vezes debaixo de uma árvore, sentado, às vezes na beira de um riacho com os pés dentro d'água, às vezes sentado na grama, ou às vezes sentado no galho de uma árvore, não sei. Mas Deus estava ali. O que importa não é aonde, nem a hora. O que importa é a voz do Senhor. É aquilo que Ele está falando. É aquilo que Ele está nos ensinando. Isso tem valor. Isso é o mais importante. É o mais significativo. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e buscar dentro de mim algumas barreiras, algumas exigências que eu tenho feito para falar com Deus. E olhar para fora e observar todas as oportunidades que têm sido colocadas em minha frente. Palavras, atos, tudo, manifestações, enfim, tudo aquilo que contém a palavra de Deus. Às vezes o sorriso de uma criança, às vezes um ai de alguém que está passando muita dificuldade. Mas Deus vai sempre falar. E se Ele não falar, esteja certo que por trás do silêncio de Deus há sempre um grande discurso. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor mantém um relacionamento conosco, mesmo nos momentos em que a gente, com as nossas limitações, a gente não consegue manter esse relacionamento, esse diálogo. Mas queremos ouvir do Senhor, sempre, sempre, Pai. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, sempre no nome de Jesus. E essa é a nossa oração de agradecimento e súplica nesse início de semana, sempre no bendito nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.